Boa noite. Uma explosão no navio Tornado provocou pelo menos 6 feridos. Uma notícia para acompanhar ao longo deste telejornal. Chamamos a vossa atenção para a comunicação do Presidente da República ao país. Muito boa noite, compatriotas. De acordo com a Constituição, cabe ao Presidente da República marcar, de harmonia com a lei eleitoral, o dia das eleições para Presidente da República, para a Assembleia Nacional e para as Assembleias do Poder Regional e Local. É desta competência própria que lhes quero falar hoje, a propósito da marcação da data das eleições para o poder local e regional no Príncipe, que, como todos sabem, de acordo com a legislação eleitoral em vigor, deveriam realizar-se durante o próximo mês de julho. Apesar de caber marcar a data das eleições, é importante que fique claro: o Presidente da República não tem qualquer responsabilidade ou qualquer tipo de intervenção no que respeita à organização do processo eleitoral, nem qualquer competência sobre o funcionamento da Comissão Eleitoral Nacional, a quem cabe gerir os processos eleitorais. Foi neste quadro que fui confrontado com uma série de vicissitudes que colocam em causa a possibilidade de exercer essa competência e de marcar, nesta altura, uma data para a realização das eleições autárquicas e regionais. Segundo informação detalhada e fundamentada prestada pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional na passada quinta-feira, perante os conselheiros de Estado, não existem condições técnicas, materiais e financeiras para a realização das referidas eleições autárquicas e regional no Príncipe. De acordo com a exposição efetuada e os esclarecimentos complementares prestados, o Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, onde estão representados todos os órgãos de soberania, partidos políticos e antigos presidentes, considerou unanimemente, como é de conhecimento público, não haver condições objetivas para a marcação das eleições em causa nos termos legalmente previstos. Neste quadro, ao Presidente da República não resta outra alternativa do que adiar o exercício da competência de marcar a data destas eleições até que estejam asseguradas todas as condições necessárias para a realização de eleições justas e transparentes próprias de um Estado, esperando, naturalmente, que essas condições sejam asseguradas no mais curto espaço de tempo possível. Ao longo dos últimos meses, acompanhei de perto e com toda a atenção a evolução dos condicionalismos existentes, tendo em vista a sua superação em tempo útil, de modo a que fossem criadas as condições indispensáveis à realização das eleições, respeitando um quadro de normalidade que deve caracterizar o nosso regime democrático. Apesar de não se tratar de uma situação inédita nem no nosso país, onde já aconteceu mais do que uma vez desde 1991, nos mandatos dos dois presidentes anteriores, nem noutros países com democracias mais antigas e consolidadas, nomeadamente na Europa, o adiamento de qualquer ato eleitoral deve ter sempre um caráter excepcional e só deve ocorrer depois de esgotadas
todas as possibilidades de resolução das causas que lhes estão subjacentes. É através das eleições que o povo exerce o seu poder soberano de escolher os seus representantes, em nome do qual estes desempenham os cargos para que são eleitos, pelo que a sua realização, de acordo com as regras estabelecidas nas leis e na Constituição, é um fator essencial na confiança dos cidadãos nas suas instituições. Adiar qualquer ato eleitoral terá sempre, quer queiramos ou não, consequências na imagem externa da nossa democracia, fator fundamental para o nosso desenvolvimento e para as condições de vida em concreto do povo. Esta é, portanto, uma questão demasiado séria para que, esquecendo o interesse nacional, à volta dela se procura demagogicamente retirar dividendos de qualquer espécie e a qualquer custo ao serviço de meras táticas políticas partidárias ou de outra natureza. Estou convicto que todos concordarão. Apostar no desgaste da democracia não é a melhor forma de defender essa mesma democracia. Recordo a este propósito que, para além do Conselho de Estado, ouvi também sobre esta matéria todas as forças partidárias, com ou sem representação parlamentar, sobre os condicionalismos que envolvem estas eleições, cuja realização, é bom frisar, não está em causa, tendo constatado existir uma clara maioria favorável ao seu adiamento, até que estejam criadas todas as condições necessárias à sua concretização com transparência, tranquilidade e em que todos possam exercer em liberdade o seu direito cívico. Ponderadas todas as questões políticas e legais em causa, é meu entendimento que adiar as eleições, lavando as mãos das circunstâncias concretas que afetam a sua organização, é um mal menor do que marcar uma data para o ato eleitoral e depois o país não conseguir realizá-lo. Esse seria, porventura, o caminho mais fácil para o Presidente da República. Mas, como sempre tenho afirmado, esse não é o caminho que escolhi seguir no exercício das minhas funções. Dos constrangimentos existentes de natureza técnica e logística, material e financeira, existe um que considero ser incontornável e que teve um peso determinante na formação da minha decisão. Como todos sabem, a lei eleitoral prevê a atualização dos cadernos eleitorais através de recenseamento que se deve realizar anualmente em março, cumprindo dessa forma o comando constitucional previsto no artigo 58, segundo o qual têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de 18 anos. Não se realizando esse recenseamento eleitoral desde 2010, há mais de 3 anos, portanto, tal significaria, na prática, caso se realizassem já as eleições, admitir a existência de cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Os primeiros com direito a votar, os segundos tendo completado, entretanto, 18 anos, sem direito a voto, por uma razão meramente administrativa. Tal discriminação viola claramente um dos princípios basilares de qualquer Estado de Direito e da nossa ordem constitucional, que é o princípio da igualdade, previsto no artigo 15 da Constituição, segundo o qual todos os cidadãos são iguais perante a lei,
gozando dos mesmos direitos e estando sujeitos aos mesmos deveres. Tal situação afetaria milhares de jovens, o que não me parece ser admissível numa democracia que se quer com conteúdo para além dos seus aspectos formais. Compatriotas, compreendo, por outro lado, que neste caso concreto existam objetivamente razões que sustentem um eventual descontentamento dos cidadãos para com o funcionamento da sua administração, porque é preciso dizê-lo claramente, numa questão desta importância e tão estruturante para o regime, como são as eleições, não deveriam existir falhas. Mas, como tenho repetidamente afirmado, um momento, mais do que um momento para recriminações e acusações estéreis, deve ser aproveitado para refletir sobre os erros cometidos e, dessa forma, melhorar o que tem de ser melhorado, de modo a que, aprendendo com os erros cometidos, estes não voltem a ser repetidos. Julgo, por isso, ser desejável que, paralelamente aos trabalhos que a Comissão Eleitoral Nacional deve levar a cabo, de modo a ultrapassar o mais rapidamente possível os condicionalismos existentes, nomeadamente quanto à sua base de dados, se deve promover uma reforma do seu funcionamento, de modo a dotá-lo da organização e dos meios necessários ao cabal desempenho das suas funções. Não é, como todos sabem, a primeira vez que chamo a atenção para a necessidade da implementação de reformas. Faço-o de novo porque estou firmemente convicto que, nas condições atuais do país, reformar deve ser a palavra de ordem que a todos deve unir, de modo a que, com unidade, disciplina e trabalho, São Tomé e Príncipe dê finalmente o salto qualitativo há tantos anos reclamado rumo ao desenvolvimento e à melhoria das condições de vida do seu povo. Caros compatriotas, o adiamento das eleições para os órgãos do poder local e regional implica que o país tenha que realizar, num curto espaço de poucos meses, 2 atos eleitorais, uma vez que estão previstas eleições legislativas em 2014, com a duplicação de custos que tal situação implica num quadro de escassez de recursos financeiros agravado pela crise económica internacional que continua a persistir. Acresce ainda que no calendário eleitoral o país terá que realizar até 2022 8 eleições gerais em 9 anos, facto que deve ser alvo de uma reflexão cuidada e serena, que deve envolver não só a classe política, como toda a sociedade civil. Nesse pressuposto, e atendendo à situação económica e social que o país atravessa, decidi propor aos partidos políticos a realização em simultâneo das eleições legislativas, autárquicas e regional no Príncipe, tendo como base o próximo recenseamento eleitoral e a atualização dos cadernos eleitorais da ida corrente, em data a anunciar logo que esteja ultrapassada a ausência de condições técnicas, materiais e financeiras que nos conduziram à atual situação. Para além da poupança em recursos financeiros, que tanta falta faz ao país e ao povo, julgo que seria ainda possível proceder à revisão da lei eleitoral no sentido de promover um combate mais eficaz ao fenómeno banho e consagrando finalmente essa antiga e justa aspiração que é a representação da diáspora na Assembleia Nacional. Esta é uma proposta à volta da qual será desejável
obter o mais amplo consenso possível, tendo em vista exclusivamente não só reforçar, como mais uma vez demonstrar a maturidade do regime democrático de que São Tomé e Príncipe se orgulha de ter sido pioneiro em África. Muito obrigado pela vossa atenção. Esta foi a comunicação do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, dentre as quais 2 em estado crítico. É o resultado de uma explosão no navio Tornado. Tudo aconteceu esta tarde no porto de São Tomé. O Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, deslocou-se esta noite ao hospital para prestar solidariedade às vítimas. O caos tomou conta esta tarde do porto de São Tomé na sequência de uma explosão no navio Tornado, quando se preparava para mais uma viagem à Ilha do Príncipe. A equipa de bombeiros foi chamada para o local para controlar o fogo. Os homens já tinham metido toda a coisa no barco, já estava já pronto para a gente sair. Só o comandante disse para a gente, passageiro, para descer, para meter carga lá dentro, para a gente subir. A gente subiu, está a esperar a capitania. Só os tripulantes estavam lá, puseram o barco a trabalhar, só o barco está a trabalhar tipo quando está com explosão. Trabalha, puf. Começou a sair até fumo. O último fumo preto que saiu, o barco lá mesmo explodiu. Felizmente está sendo controlado o incêndio, tendo em conta que tínhamos uma grande preocupação com a existência de materiais inflamáveis no barco. Estamos a falar de combustíveis para a Ilha do Príncipe, botija de gás, que neste momento não constitui grande risco, porque conseguiu-se isolar esses materiais um pouco distante da origem da explosão aí na casa de máquina. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, dentre as quais 2 em estado crítico. Não, eu estava... Quando se dio la explosión, ¿qué atendió también? Sí, yo estaba así, me atendió, me lanzó por el aire. A pingar. Pero bueno, gracias a Dios también salvamos la embarcación. La embarcación, la palagrama, y los compañeros míos. Todos estaban... Sí, porque yo sentí que yo fui a tratar de apagar el motor. Pero había mucho, porque el motor ahorita bajando después baja. Eso fue apagarlo, se pudo aislar toda la mercancía. Sí. No atingió los combustibles. Los combustibles, sí, pues yo cerré los tanques. Yo entré para el barco por eso. Estaba todo tranquilo. Yo cerré los tanques. Sí, yo cerré los tanques de combustible. Por eso que yo entré para el barco. Porque la gente, todo el mundo salió, pero la gente, no, vamos, digo, no puedo ir para el hospital, tengo que cerrar los tanques de combustible. Entonces cerré los tanques, subí para la escalera del puente y cerré los tanques de combustible. Tenemos 4 doentes, deles 4 graves, dos críticos, uno con trauma craneal severo, muy severo. Otros 2 con trauma leve já foram para casa. O resto de pessoas, 4 ou 5 impressionados por la explosão, mas já tudo está controlado, está tudo sob controle. O Primeiro-Ministro deslocou-se ainda esta tarde ao Hospital Dr. Aires de Menezes para prestar solidariedade às vítimas. Sem uma polícia de investigação criminal à altura, a justiça penal não terá pernas para andar, disse o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, depois de ter visitado hoje as instalações da PIC. Visita uma casa que conhece bem, mas hoje investido de outras funções. O presidente do Supremo Tribunal da Justiça, depois de uma conversa em privado com a diretora da Polícia de Investigação Criminal, sempre acompanhado de Vera Cravido, passou por vários gabinetes de trabalho da PIC, incluindo da Interpol. Um encontro com os agentes da instituição também marcou esta deslocação de José Bandeira, que no final da visita disse ter saído com sentimento dividido. Uma impressão boa, porque vejo o dinamismo da atual direção da Polícia Criminal, na pessoa da diretora Vera, que por sinal é Procuradora da República, do dinamismo que ela pretende empreender para alterar,
de facto, o estado de coisa existente na Polícia Criminal, de forma a realizar melhor as suas atribuições, as suas funções, que são funções indispensáveis em relação à justiça, na medida em que a Polícia de Investigação Criminal é um órgão por excelência auxiliar da administração da justiça, sem a qual a justiça penal não tem pernas para andar, a justiça penal não poderá cumprir com os seus objetivos, que é, de facto, ser melhor para todos. José Bandeira referiu-se ao lado triste desta visita à casa que fundou e que revisita depois de alguns anos. Na medida em que vejo quase que o mesmo estado de coisa em que eu deixei alguns anos nessa parte. Isso significa que pouco muito alterou-se em termos de condições de trabalho. Portanto, eu auguro, de facto, que se melhore condições de trabalho, que se melhore condições em toda a sua latitude para a Polícia de Investigação Criminal, para que os agentes e os funcionários possam, de facto, cumprir com melhor eficácia e com melhor lisura os seus trabalhos. Face ao papel importante que a Polícia de Investigação Criminal deve desempenhar na administração da Justiça, o Presidente do Supremo Tribunal da Justiça apelou para uma maior contribuição de todos para a melhoria do setor. Na vertente da cooperação institucional, José Bandeira já deixou a promessa de maior colaboração possível entre o Supremo Tribunal da Justiça e a Polícia de Investigação Criminal. 25 extensionistas de todo o país estão a ser capacitados em diversos domínios. A formação que decorre no CATAP visa apoiar estratégias de desenvolvimento rural sustentável. No âmbito do Programa de Governo de Descentralização dos Serviços de Agricultura e Pescas, estes extensionistas estão a ser capacitados de modo a estarem mais perto dos produtores, dando respostas aos problemas que a população do meio rural atravessa. Como sabeis, hoje o Governo está apostado em garantir a segurança alimentar e nutricional das nossas populações. Para isso, é preciso que os agentes que estão diretamente ligados a esses produtores sejam capacitados para dar esta formação, ação aos agricultores, aos pescadores e aos criadores de animais. Só assim é que nós podemos fazer com que os nossos produtores produzam mais, possam também fazer com que a sua condição de vida melhore. E para tal é preciso que os agentes estejam capacitados para que eles possam fazer com que animar os nossos agricultores para estes fins. Que ela mexe com a parte social, a parte econômica, a parte cultural e a parte pedagógica. Porque um extensionista, para chegar a uma comunidade e dar como agricultor, tem que usar método pedagógico, não só método técnico. E então, todo esse diagrama que eu digo, o social, o econômico, o cultural e o pedagógico, enquadram-se bem para a formação dos extensionistas. O titular da Agricultura realçou a necessidade dos extensionistas adotarem uma nova atitude face às novas formas de intervenção. E para o tal, os novos desafios da formação em serviço incluem a necessidade de um aporte de conhecimentos metodológicos que propiciem a reflexão por parte dos extensionistas sobre a realidade concreta, onde vão atuar e onde já atuam. Faço questão que esta ação de formação desenvolva debates sobre temas atuais como o imperativo socioambiental, a equidade social, as relações desiguais de gênero, a diversidade sociocultural, que devem premiar as estratégias de desenvolvimento sustentável. A sociologia rural, a extensão e a animação rural são alguns dos conteúdos a serem ministrados durante estes 20 dias de formação que decorre no CATAP. O inquérito nacional sobre dependentes tóxicos arrancará já no início do mês de junho. O projeto, desenvolvido pela investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, visa alertar a população para o perigo desta doença e, ao mesmo tempo, encontrar soluções para debelar o problema.
O alcoolismo é o conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool. No país não se conhece a verdadeira dimensão deste problema, mas os sinais são preocupantes. Por isso, é imperioso esclarecer a vários níveis a dimensão real, as consequências deste fenômeno social e programar medidas preventivas. Neste sentido, arrancará no dia 3 de junho o Inquérito Nacional dos Dependentes Tóxicos. Uma parte deste projeto é a detecção precoce de comportamentos de risco, através das paróquias, em escolas, com o objetivo de estabelecer medidas a posteriori de prevenção e possível redução de danos no contexto da saúde pública. As características estão associadas ao perfil deste tipo de consumidores, diferenciadamente, psicologicamente falando, conhecimentos e de comportamentos sociais e profissionais, no fundo, que motivações levam estas pessoas a consumir. Porque é que um consome e o outro não consome se as condições, em teoria, são iguais para o mesmo tipo de população. A consumir excessivamente que permitam predizer, ou seja, que possamos afirmar que isso gera um risco de dependência nestes consumos tóxicos. Ou seja, se uma pessoa beber, por exemplo, mais que 2 copos de vinho por dia, com determinado peso e determinada idade, é óbvio que vai gerar uma dependência futura. O inquérito é anônimo e, segundo a investigadora, é a melhor forma para se alcançar resultados satisfatórios. Nós, conhecendo os resultados, pretendemos fazer, como eu referi atrás, 3 ordens de intervenção que eu vou repetir: prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção indicativa. Ou seja, naqueles que ainda não consumiram, naqueles que já consomem e que não são dependentes destas substâncias e aqueles que consomem e que já são dependentes destas substâncias, álcool ou drogas lícitas ou ilícitas. O bispo da Diocese de São Tomé, Dom Manuel Antônio, não só enalteceu a iniciativa, como também depositou esperança neste projeto. Essa também é a nossa ideia e a nossa vontade. Portanto, esperemos que, de facto, a sociedade seja alertada para este fenómeno e nós consigamos encontrar meios de luta contra o mesmo. Portanto, acho que todos juntos, se nos dermos as mãos, quer a Igreja, ONGs, como outras instituições, que podemos tentar, de facto, ser uma resposta também a este problema. A primeira fase do projeto, ou seja, o inquérito, terá duração de 2 meses e o pontapé de saída será dado no distrito de Água Grande. Inquérito sobre a toxicodependência. Os conceitos e ferramentas estruturantes de planeamento comunicacional da perspectiva organizacional à publicidade é tema de uma formação de 3 dias que começou hoje no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe. A formação enquadra-se no âmbito da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Brasil no domínio da comunicação social. Promover os conceitos básicos de publicidade e de marketing é o principal objetivo da formação que está a decorrer no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, destinada a profissionais da comunicação social, jovens empreendedores e artistas plásticos. O objetivo é fazer um nivelamento com princípios básicos de marketing, publicidade, especificamente para os meios de comunicação e para o pequeno comerciante. Então é um trabalho que vai ser dividido em 2 fases. Essa primeira fase é uma fase de nivelamento, né, porque tem um pouquinho mais de conhecimento, o outro tem um pouquinho menos. Então a gente vai tentar agrupar todo mundo e botar mais ou menos no mesmo grau de conhecimento os códigos, né, das atividades de marketing e de publicidade. E num segundo momento, com a presença de mais 2 professores e uma outra equipe, a gente vai trabalhar na especificidade do negócio, dos meios de comunicação, dos possíveis anunciantes. Durante a formação, estão a ser apresentados casos práticos, vídeos publicitários e exercícios, para que haja uma melhor compreensão e assimilação dos conceitos por parte dos formandos. Nada mais prático do que uma boa teoria e nada mais teórico do que uma boa prática. Então, assim, é uma forma de aproximação e de geração de sentido. Se a pessoa tem só acesso à teoria, ela não consegue perceber ou tem mais dificuldades em perceber. Quer dizer, depende de cada um, né? Um mais dificuldades, outros menos dificuldades.
mas ela fica mais fácil dela perceber a aplicação prática daquele conhecimento no cotidiano dela, quando você tem uma situação, né, que você exemplifique. Né? Saber é saber dizer, e saber dizer é saber dar exemplo. Os participantes encorajam a iniciativa, que consideram tratar-se de uma oportunidade para dinamizar as organizações e dar respostas às novas exigências do mercado. É uma componente fundamental que nós temos quando a gente estuda, só que o mundo está em mutação, é preciso estarmos a atualizar conhecimentos, lidar com profissionais e outras pessoas que têm conhecimento nessa área, e a atualização é sempre bom. O que é importante aqui, o que eu gostaria de ressaltar é a necessidade que nós temos de adequar os conceitos às nossas realidades. Portanto, eu creio que esse aspecto vai ser extremamente importante. Pelo menos as pessoas que estão cá provavelmente vão ter atenção a esses aspectos, para que esse segmento do nosso trabalho venha a ser positivo, tenha o impacto necessário. Esses 3 dias de formação, eu digo que irá contribuir muito mesmo, posso dizer, de uma forma extraordinária, especial também, digo assim, porque como eu tenho um espaço, uma loja, da venda dos produtos locais, que posso dizer assim, que eu tenho vindo a desenvolver, isso levou-me a compreender como divulgar e fazer parceria entre o produto e as pessoas que pudessem interessar. No final da formação, para além de serem entregues diplomas aos participantes, está prevista a apresentação das etapas para uma nova formação no país. Influência antropogénica e magnética nos seres vivos foi tema de uma palestra realizada ontem pela Associação Santomense de Geólogos e Geofísicos, uma ação que foi destinada aos alunos do Liceu Nacional. Para assinalar o Dia Internacional dos Geólogos, que acontecerá no dia 30 deste mês, a Associação Santomense dos Geólogos e Geofísicos decidiu realizar um ciclo de palestras nas diferentes escolas do país. O pontapé de saída foi dado ontem no Liceu Nacional. A influência antropogénica e magnética nos seres vivos foi o tema da palestra. Isso faz parte da nossa semana de celebração do Dia Internacional de Geólogos, que é no dia 30 de maio desse mês. E quais são os temas que estão a ser abordados nesta palestra? Aqui há diversos temas. O tema de hoje principalmente é a influência antropogénica em Santo Tomé e Príncipe e a influência do magnetismo dos seres vivos. Isso quer dizer, a ação humana, a geologia em si tem o seu aspecto natural e tem o seu aspecto humano. E a extração dos minerais, das rochas, etc., tem muito a ver também com a modificação dos geossítios, da biodiversidade, etc. E por isso nós achamos esse tema bastante importante. Independentemente disso, esse ano é o ano de que o lema do ano 2013 é de que temos que defender a biodiversidade. Né? Depois do Liceu Nacional, a Associação Santomense dos Geólogos e Geofísicos vai agora percorrer outras escolas do país. Já está no país a nova especialista de otorrinolaringologia. Trata-se da cubana Lice Moreno Lopes, que vem no quadro da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Cuba no setor da saúde. Lice Moreno Lopes chegou ao país na última sexta-feira e já esta segunda esteve no Centro Hospitalar de São Tomé para cumprir o primeiro dia de trabalho como especialista em otorrinolaringologia. Temos hoje a doutora Lice, especialista de primeiro grado em otorrinolaringologia, e ela vem a substituir ao doutor Felipe, que, como vocês conhecem, como o povo de São Tomé conhece, partiu de regresso a Cuba porque sua colaboração concluiu por acá. Esta é a primeira missão internacional de Lice Lopes. Estou muito bem e vou ajudar muito ao povo de São Tomé. A vinda da nova especialista cubana em otorrinolaringologia inscreve-se no quadro do protocolo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Cuba no setor da saúde. A colaboração histórica existente entre São Tomé e Príncipe e Cuba na saúde
E bom, conhecemos e sabemos que o trabalho feito de anos aqui na otorrinolaringologia se mantendrá com a doutora Alice por acá. No âmbito deste protocolo, o governo cubano tem no país 8 especialistas em diversas áreas de medicina. Termina aqui esta edição do Telejornal. Em nome de toda a equipa, agradeço a vossa atenção. Boa noite.